Opa! Salve, salve, meus amigos da OAB, como vão? Tudo bem? E aí, povo do Somos OAB, como é que tá essa preparação aí em ritmo de reta final para esse exame de ordem, hein? Como é que tá? Tudo certo? Tudo em cima? O meu nome, você já sabe, né? Professor Giovanni Magalhães, o seu professor de Direito Empresarial aqui do projeto Somos OAB, tanto em primeira quanto em segunda fase. Meus caros, nessa tarde de hoje, agora exatamente 4 horas, horário de Brasília, nós estamos então começando essa nossa revisão de direito empresarial, que deve durar aí na faixa de mais ou menos 1h30, mais ou menos por aí, em que a gente pretende trabalhar com você aqueles que têm sido os principais temas em matéria de exame de ordem, olhando aí os últimos exames de ordem, além de algumas eventuais apostas que a gente faz e que pode vir na sua prova agora do próximo domingo, tá? Então, é isso que eu quero fazer com você nesse nosso ao vivo aqui de hoje, de te mostrar exatamente esses principais temas, aqueles temas que eu não me surpreenderia de aparecer na sua prova. Ao mesmo tempo em que eu quero te fazer 2 convites, né? Primeiro, se você perdeu, né, os eventos ao vivo das outras disciplinas, é só você procurar no YouTube, a página do YouTube do Somos OAB, que você vai ter lá todos os ao vivos já realizados, que eu me lembro agora de cabeça, o ao vivo de administrativo com o professor André Barbieri, o ao vivo de constitucional com a professora Adriane Fauci, o ao vivo de processo do trabalho e de direito do trabalho com os professores Conrad Mota e Gleibe Prete, o ao vivo de processo civil e de direito civil com o professor Júlio Sanches e o professor Damião Tenório, enfim, você tem aí esse material desses ao vivos que já aconteceram, né, diretamente no YouTube, e a gente vai continuar tendo aula até o sábado, que é o último aulão de revisão, que vai ser sobre o estatuto, né, a ser realizado com o genial professor André Barbieri, que eu deixo aqui o meu grande abraço. Tranquilo? Bom, então, como diz um velho charameu, o tempo ruge, a Sapucaí é grande, vamos nessa que a gente tem muita coisa para fazer, tá? Eu separei, como eu disse para vocês, 7 grandes temas, melhor dizendo, para encarar nessa tarde de hoje, né? Daqueles principais temas que podem aparecer na sua prova, tanto rotineiro quanto 1 ou 2 apostas nossas aqui para sua prova, para o seu exame de ordem. Sistemática que a gente vai fazer é a sistemática que você já conhece, né? Tanto do Somos OAB quanto do Alfa Concurso. Vou te mostrando aqui, né, a ideia, os principais assuntos em matéria teórica desses temas que a gente separou, e aí no final vou resolvendo ali uma questão, né, do exame de ordem, do histórico do exame de ordem, para você ter aí uma noção breve de como é que esses assuntos já foram tratados e eventualmente como é que eles podem voltar na sua prova, no seu exame de ordem. Bom, o primeiro tema que eu separo aí para a gente conversar é justamente o tema relativo ao conceito de empresário. Meu caro, minha cara, a grande verdade, e eu falo isso não é porque sou professor de direito empresarial aí vai quase 15 anos lecionando essa matéria em nível de graduação, em nível de concurso público, primeira ou segunda fase não. Mas uma coisa é fato, é a matéria mais fácil de você entender e de você aplicar na prática. Sabe por quê? Porque a gente não consegue passar as 24 horas de um dia sem aplicar uma norma de direito empresarial. O problema é que o direito empresarial é uma matéria técnica, extremamente técnica. E quando eu falo isso, eu estou querendo lhe dizer justamente o seguinte, que a linguagem jurídica do direito empresarial, ela é muito longe, ela é muito distante da linguagem comum, coisa que não acontece nos outros ramos do direito, não é? Se você pegar aí, por exemplo, o crime de homicídio, é o que está lá no Código Penal e na vida real muda muito pouco, não é? Se a gente for, por exemplo, para o direito civil,
casamento é o que está lá no Código Civil e na vida real muda muito pouco o conceito jurídico do conceito comum. Na nossa matéria, não. O direito empresarial, a gente conhece e vive muito direito empresarial a partir da linguagem comum. Só que na sua prova vai ter linguagem técnica, vai ter linguagem jurídica e muitas vezes o examinador usa isso para pegar você. Repare que os termos técnicos já começam a diferenciar da linguagem comum justamente do principal, do primeiro tema que você precisa entender em matéria de direito empresarial. Veja só, quem de nós já não falou em pessoas como um Abílio Diniz, em pessoas como um Antônio Hermílio de Moraes ou em pessoas como um Ike Batista, como sendo exemplos de empresários? Quem de nós, né? A grande verdade é que nenhum desses caras é considerado empresário para o direito empresarial. Nenhum desses caras é considerado empresário para o direito empresarial. E, cara, esse conceito ele é tão relevante, esse conceito de empresário, ele é tão relevante que o legislador gastou um artigo lá do Código Civil, o primeiro artigo da parte de direito de empresa, só para nos apresentar a noção jurídica desse conceito. Deixa eu te apresentar aqui então. Você vai ver, Você vai ver justamente o conceito de empresário aonde? No artigo 966 do Código Civil. Se você pegar o artigo 966 do Código Civil, estará lá dito o quê? Que considera-se empresário quem exerce profissionalmente uma atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Ou seja, qualquer pessoa, física ou jurídica, que exerça essa atividade descrita aí no artigo 966, caput do Código Civil, vai ser considerado empresário. O que a gente precisa? Repare, a gente precisa estar diante de alguém atuando com profissionalidade, alguém atuando com habitualidade em nome próprio, assumindo os riscos ali de determinado empreendimento, que é uma atividade econômica, porque vai produzir uma utilidade para atender a necessidade de terceiros. Atividade econômica essa que deve ser exercida em caráter organizacional. Eu preciso estar diante de uma atividade econômica organizada. A organização quanto a característica necessária para distinguir a atividade econômica empresarial de qualquer outra e mais, Isso tudo para produzir ou circular bens ou serviços na noção de se entender o quê? Na noção de se entender que o empresário ele não produz para ele, o empresário ele produz para o mercado. Portanto, quem quer, como diz o artigo 966, que adote essas 4 características, que atue de maneira profissional para o exercício de uma atividade econômica, de maneira organizada e para produzir ou circular bens ou serviços, esse cara, então, ele será tratado, ele será considerado como empresário para o direito empresarial brasileiro. E repara uma coisa, que esse nosso empresário, ele pode ser tanto o empresário pessoa física, como ainda o empresário pessoa jurídica. Cabendo notar que é considerado empresário pessoa física o empresário individual, o único exemplo, portanto, de empresário pessoa física para o direito empresarial é o empresário individual, sócio, portanto, não é empresário, administrador, portanto, não é empresário, somente ele. E além deles, como empresários pessoas jurídicas, a gente vai ter
a sociedade empresária e a EIRELI, né? A pessoa jurídica criada por 2 ou mais sócios, a sociedade empresária, ou quando você sozinho constitui uma pessoa jurídica para exercer atividade empresarial, protegendo o seu patrimônio pessoal, a EIRELI, tá? Então, de cara, eu quero que você perceba isso, né? O artigo 966 do Código Civil estabelece esses 4 requisitos como sendo necessários para definir alguém enquanto empresário. E aí repara uma coisa importante e digna de nota para você. Não está dentro das características para definir alguém como empresário o registro. Portanto, o registro ele não é necessário para você definir alguém como empresário. Você pode ser considerado empresário independentemente de ter registro perante a junta comercial, valendo o registro na junta comercial apenas para quê? Para dizer que você é um empresário regular, porque está exercendo atividade empresarial em acordo com a lei, fazendo aí, portanto, o que a lei manda, que é se registrar antes do início da sua atividade. E, além disso, né, a gente pode falar ainda num empresário irregular, que é aquele empresário que está exercendo a sua atividade empresarial, porém sem registro. Então, registro serve para isso, para conferir se o empresário está regular, de acordo com a lei e, portanto, registrado, ou se ele está irregular, em desacordo com a lei e, portanto, sem registro. Tranquilo com isso? Se isso está legal para você, deixa eu te mostrar ainda, né? Deixa eu te mostrar ainda o que a gente tem agora no parágrafo único do artigo 966 desse mesmo Código Civil. O parágrafo único do artigo 966 desse mesmo Código Civil vai nos mostrar pessoas que, inobstante exerçam atividade econômica de maneira organizada, em caráter profissional, elas estão excluídas do conceito de empresário. Quem são esses caras? Está lá no artigo 966 do Código Civil. Está lá no artigo 966 do Código Civil. Os exercentes de atividades intelectuais, né? Os exercentes de atividades intelectuais, eles não se consideram empresário, a menos que essa atividade intelectual seja utilizada como elemento de empresa, o que é uma exceção. Na regra geral, esses caras não se consideram empresário. Quem são eles? Os agentes intelectuais de natureza científica, os profissionais liberais de maneira geral, científica, né? Ou seja, advogados, médicos, engenheiros, contadores, aquelas pessoas que precisam passar por uma formação superior, né, para poder exercer um ofício. E o que é o nosso exame de ordem, se não, né, uma prova que bem ou mal serve para atestar essa formação superior, essa aquisição de conhecimentos mínimos. Então, né, os advogados eles exercem atividades intelectuais de natureza científica. Além disso, natureza literária, autores, autoras, escritores também não podem ser considerados empresários, por mais dinheiro que esses caras ganhem, e nem atividades intelectuais de naturezas artísticas, cantores, cantoras, grupos de dança, grupos de teatro, bandas, também não podem ser considerados empresários. Portanto, repare isso, a gente não pode equiparar a noção de empresa à noção de atividade econômica. Há atividades econômicas que têm caráter empresarial, como a atividade, por exemplo, do lojista que vende para o consumidor final,
como a atividade, por exemplo, da fábrica, que vai produzir aquela mercadoria para poder distribuir para o lojista para vender, há atividades que têm, de fato, caráter empresarial. Mas há outras atividades econômicas que não terão caráter empresarial, cujos profissionais passarão ao largo, passarão longe da aplicação, da destinação em matéria de direito empresarial, tá? Então, fique esperto com isso, né? Que para você ser empresário, você precisa ser uma pessoa física ou jurídica que atue de maneira profissional no exercício de uma atividade econômica de maneira organizada para produzir ou circular bens ou serviços. Porém, se a sua atividade for uma atividade de natureza intelectual, de natureza científica, literária ou artística, mesmo que você contrate colaboradores ou auxiliares, mesmo que você contrate empregados ou demais prestadores de serviços, você então não será tratado, não será considerado como empresário. Tranquilo com isso? Para a gente fechar então esse teminha para você, eu quero te mostrar ainda uma outra coisa que eu acho importante, que não dá para você ir para o exame de ordem sem compreender isso. Que é o quê? Que é exatamente você perceber as diferenças que a gente tem entre uma sociedade empresária e entre uma sociedade simples. Vale dizer, quem é que é, na forma da lei, considerada sociedade empresária? Quem é que é, na forma da lei, considerada sociedade simples? Repara uma coisa, tá? Importante de você perceber, na regra geral, essa diferença ela está baseada onde? Ela está baseada no objeto social. Qual que é o objeto social, né? Qual que é a atividade desempenhada por aquela sociedade? Por quê? Se o objeto social for o caput do 966 do Código Civil, regra geral, nós estaríamos diante de uma sociedade empresária, de que serve de exemplo a loja de roupas, o supermercado ou a lanchonete. Agora, se o objeto social for o 966, parágrafo único, nós estaremos diante, regra geral, de uma sociedade simples, de que serve de exemplo o escritório de advocacia, a clínica médica ou a escola de artes. Tranquilo? Diferenças ainda. A lei vai criar uma exceção a isso. Por quê? A sociedade anônima sempre será considerada empresária independentemente do seu objeto social. Já a sociedade cooperativa, ela nunca será empresária, ela sempre será sociedade simples, independentemente do objeto social. A gente pode até dizer, SA é empresária por força de lei, sociedade simples é empresária por força de lei. E a outra exceção a essa lógica é o quê? É o registro, né? Porque para os rurais, para o pessoal que se dedica aí ao agronegócio, para os rurais escolhem se querem ser tratados como empresários ou não, a depender de onde formalizam a sua atividade. Se o rural vier se registrar, se os rurais vierem a se registrar perante aí onde os empresários se registram, então eles serão tratados como empresários. Se eles vierem a se registrar perante algum outro local, a sua formalização não for onde os empresários se registram, então eles não serão tratados como empresários. Por final, para a gente então poder ir para uma questãozinha que eu separei para você, vale a pena essa última dica. A questão relativamente ao registro, cara. Sabe por quê? Essa classificação ela é fundamental para 2 pontos no seu exame de ordem, tá? O primeiro deles, se o cara tramar para o lado de cá, ele é empresário. Se ele é empresário, ele pode falir e para evitar a falência, ele pode usar das recuperações de empresa.
Se ele está mais para o lado de lá, ele não é empresário. Se ele não é empresário, não tem falência para ele, mas também não tem recuperação de empresas. Mas o segundo ponto me parece mais relevante, que é o quê? Que é a questão do registro, né? É importante a gente perceber qual que é a natureza da sociedade para que a gente veja onde ela se registra. Por quê? Se nós estivermos diante de uma sociedade empresária, se nós estivermos diante de uma sociedade empresária, ela vai se registrar perante onde? Ela vai se registrar perante a junta comercial, né? Ela vai se registrar perante a junta comercial, o registro público de empresas mercantis. Já se você for sociedade simples, aí não. Se você for sociedade simples, aí não. Aí o seu local de registro vai ser aonde? O cartório de pessoa jurídica, o registro civil de pessoas jurídicas, com duas exceções, tá? Importante de você saber isso. Duas exceções, importante de você saber isso. O quê? A sociedade de advogados, que é sociedade simples, mas que vai se registrar não perante o cartório, mas sim perante a Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Seccional, onde a sociedade tiver sede, e a cooperativa, que a gente acabou de ver, que é a sociedade simples nos termos da lei, mas a própria lei que estabelece isso define a cooperativa, o órgão de registro da cooperativa como sendo a junta comercial, tá? Então, cara, esse é o primeiro tema importante aí para a sua aprovação no exame de ordem. Quero que você fique em especial ligado nesse quadro, Quem que é empresário, quem não é, e fica esperto com isso. Esse lado da tabela já veio no exame de ordem, aquele lado de lá também. Isso aqui de empresário registrado na junta já veio no exame de ordem. Sociedade simples do cartório de pessoas jurídicas também. Sociedade de advogado registrado na OAB já veio no exame de ordem. Não me surpreenderia se a pergunta sobre esse tema na sua prova fosse isso aqui, ó. Sociedade cooperativa. Apesar de ser sociedade simples, ela se registra perante a junta comercial. Tranquilo com isso? Joga para mim então a tela para a gente poder então comentar uma questão aqui específica sobre esse primeiro tema. Tranquilo com isso? Joga na tela então, vamos lá. Bom, olha aí então essa questão que eu separei para você, tá? Questão aí do 15º exame. Alfredo Chaves exerce, em caráter profissional, atividade intelectual de natureza literária, com a colaboração de auxiliares. Conforme nós vimos agora há pouco, né? O fato de você exercer atividade intelectual de natureza literária com auxiliares, isso não torna você um empresário, a não ser se o exercício da profissão consistir em elemento de empresa. Olha o que a gente tem na continuidade da questão. O exercício da profissão constitui elemento de empresa. Não há registro da atividade por parte de Alfredo Chaves em nenhum órgão, e com base nessas informações e nas disposições do Código Civil, assinale a alternativa correta. Meus amigos, desses itens aí que se apresentam, evidentemente, o único item passível, né, de ser marcado como correto, evidentemente, é o item C de caveira, né? Alfredo Chaves é empresário, independentemente da falta de inscrição na junta comercial. Não preciso de inscrição na junta para ser considerado empresário. Aliás, a cooperativa é registrada na junta e não é considerado empresário, né? Os outros itens aí completamente equivocados, né? Alfredo Chaves não é empresário porque exerce atividade intelectual no item A,
mas essa atividade ela está funcionando como elemento de empresa, o que o torna um empresário. Né? Letra B, Alfredo Chaves não é empresário porque não possui registro. Eu não preciso de registro para ser considerado empresário. E letra D, Alfredo Chaves é empresário porque exerce atividade não organizada. Ao contrário, a atividade empresarial, ela precisa da organização para dar aí esse critério de distinção. Tranquilo então? Então você percebe aí como é que funciona esse tipo de questão em matéria do exame de ordem. É um tema, portanto, relevante. Fechado? Vamos então para o segundo tema. O segundo tema que eu separei para você, debêntures. Especificamente, o novo regime jurídico das debêntures. Meu caro, minha cara, para você ter uma noção do que é isso, repara uma coisa. Esqueça a sociedade anônima. Todos os demais empresários que a gente tem, seja ele o empresário individual, seja ele as sociedades empresárias, nome coletivo que for, ou até a LTDA, seja ele a Ireli, ele só tem duas únicas formas de fazer a chamada captação de recursos ou capitalização da empresa. Captar recursos ou capitalizar a empresa significa o quê? Significa você trazer dinheiro para dentro da atividade econômica, para que aquela atividade econômica possa continuar prosperando. Quais são as duas alternativas, regra geral? Primeira delas, o aumento do capital social, com a criação de novas cotas, com a criação de novas ações. A segunda delas é o acesso ao crédito bancário, né? Nesse empresários, regra geral, só tem essas duas alternativas para poderem estar atuando no mercado, produzindo e tudo mais, para poder atender aí os interesses dos consumidores em geral. Na sociedade anônima, não. Além de aumento de capital social, além de acesso ao crédito bancário, na sociedade anônima há um terceiro vetor, o vetor dos denominados valores mobiliários, tá? Que são nada mais, nada menos do que títulos, papéis ou documentos que a sociedade anônima resolve emitir com esse objetivo de captar recursos, sendo a nova forma para ela, né, de fazer dinheiro, de trazer dinheiro para que ela continue a atuar no mercado, e para a pessoa que vai comprar, para o investidor, é uma alternativa de investimento. Você que tem dinheiro sobrando, você pode deixar seu dinheiro numa caderneta de poupança, você pode deixar seu dinheiro num fundo de renda fixa ou variável administrado por sua instituição financeira, você pode comprar imóveis ou você pode partir para o mercado de títulos, para o mercado de valores mobiliários, para a Bolsa de Valores, né, que é onde aparece aí o padrão de atuação dos denominados valores mobiliários, dos quais se destacam as debêntures. E que dela eu quero lhe mostrar, né, das debêntures, eu quero lhe mostrar de maneira específica o seu novo regime jurídico, né? O novo regime jurídico de debêntures que foi criado ali, né, há mais ou menos uns 3 para 4 anos atrás, ali do final de 2011 para o início de 2012, né? E aí, o que acontece, né? De lá para cá, os examinadores quase sempre que vêm cobrando questões de sociedade anônima têm dado preferência para essa temática, a temática do novo regime jurídico das debêntures, e que assim, cara, já tem mais ou menos uns 4 ou 5 exames de ordem que a gente não tem mais questão sobre sociedade anônima. Uma aposta minha aqui para a sua prova, sociedade anônima voltar para a prova e em cima desse tema do regime jurídico das debêntures. Esse novo regime jurídico das debêntures, ele é baseado em quê? Em 2 artigos. 2 artigos que vieram a ser modificados, 2 artigos que vieram a ser modificados
debêntures, elas são regulamentadas na Lei 6404 ali, mais ou menos do artigo 52, 53, até quase o artigo 80, ou seja, a gente tem quase 30 artigos regulamentando debêntures aí, e curiosamente, a modificação de dois artigos, dos artigos 55 e 59, modificaram completamente a lógica das debêntures, modificaram completamente o regime jurídico delas. E é isso que eu quero lhe mostrar aqui. Eu quero lhe mostrar aqui justamente aquilo que a gente tem de novidade nesses dois dispositivos legais e que pode aparecer na nossa prova de domingo. Até sugiro a você a leitura depois desses dois dispositivos legais. Tranquilo com isso? Vamos examinar esses dispositivos então. Vamos primeiro para o artigo 55. Vamos primeiro para o artigo 55 da Lei 6404. O que esse artigo vai nos dar? Esse artigo vai nos mostrar justamente o quê? Esse artigo vai nos mostrar justamente a questão relativa ao vencimento, à amortização e ao resgate de debêntures. O vencimento, a amortização e o resgate de debêntures. O que a gente tem de novidade sobre isso? O que a gente tem de novidade sobre isso? Primeiro, no que diz respeito ao vencimento, a novidade está hoje no fato de que o vencimento ele pode ser condicionado. Eu não preciso ter um vencimento a dia certo previsto no título de debêntures. Eu posso estabelecer uma condição. Esse título ele vai se vencer no dia em que a sociedade vier a ser dissolvida. No dia em que a sociedade tiver um patrimônio de tantos milhões de reais, é possível você fazer o vencimento condicionado hoje em debêntures. Outra novidade está na amortização. O que é amortização? Amortização, meus amigos, em direito, é você fazer o pagamento antecipado de uma dívida. Não é pagamento parcelado, é você pagar antes do vencimento. E aí, repara, a novidade está justamente aonde? Na amortização parcial. Por quê? A lei hoje vai nos dizer que a amortização parcial de debêntures deve ser feita mediante rateio, notadamente quando nós estivermos diante de debêntures emitidas aí em mesma série. Ou seja, eu não posso, pela amortização, pagar integralmente um debenturista, né, que é o titular da debêntures, e deixar outro recebendo zero. Ou eu tenho dinheiro para fazer a amortização total, ou a amortização parcial de debêntures de mesma série deve ser feita mediante rateio. Já sobre o resgate, que é a recompra forçada do título com o objetivo de retirá-lo do mercado. O que a gente tem de novidade aqui? É que hoje em dia, se você pegar o artigo 55 na sua redação atualizada, você vai perceber o quê? Que o resgate de debêntures deve ser feito ou mediante sorteio, né? Se faz um sorteio público para definir o número daquelas debêntures que serão resgatadas, que serão recompradas, ou toda vez que o valor de mercado, o valor de cotação da debêntures, o valor de sua negociação for inferior ao valor nominal, isso também poderá, né, provocar o resgate de debêntures numa tentativa aqui de tentar proteger o filme e o nome da sociedade. Tranquilo? Do artigo 55, vamos ao artigo 59. Do artigo 55, vamos ao artigo 59, que vai nos dar o quê? Que vai nos dar justamente o seguinte: competência para deliberar a emissão de debêntures. Competência para deliberar a emissão dessas debêntures. O que acontece? Repara uma coisa comigo aqui.
Repara uma coisa comigo aqui. Regra geral, essa competência cabe à Assembleia de Acionistas. É entregue, portanto, à Assembleia de Acionistas, a AGE. É ela quem vai, portanto, deliberar, regra geral, a emissão de debêntures. Agora, nós temos exceção a isso. Onde é que vai estar essa exceção? Essa exceção vai estar na chamada SA aberta, aquela sociedade anônima que tem registro na CVM e que, portanto, pode ter ações na Bolsa. Na sociedade anônima aberta, a competência para deliberar a emissão de debêntures é entregue em 2 oportunidades ao chamado Conselho de Administração. Na sociedade anônima fechada, é sempre a Assembleia Geral dos Acionistas, a AGE, a Assembleia Geral Extraordinária. Mas numa SA aberta, em 2 oportunidades, é possível que o Conselho de Administração assuma a competência para deliberar a emissão de debêntures. Nós precisaremos ver se nós estamos diante de debêntures simples ou se nós estamos diante de debêntures conversíveis. A gente não pode, portanto, confundir essas 2 modalidades de debêntures, até porque varia a forma como elas, como o Conselho de Administração poderá trabalhar, você não pode confundir, tá? E aí, o que é debênture simples? Bom, debênture simples é aquele título em que o debenturista não tem a opção de receber de outra forma o seu crédito que não em dinheiro, tá? Ou seja, você quando adquire um debênture, você se torna credor da sociedade anônima. Não é à toa que as debêntures elas são apresentadas lá no processo civil como título executivo extrajudicial. Você se torna credor, portanto, dela. E aí, as debêntures simples são aquelas debêntures em que você vai receber em dinheiro, ponto final. Já as ditas debêntures conversíveis são aqueles títulos em que você pode escolher se vai receber em dinheiro, se vai receber em ações. Bom, dito isso, repara uma coisa. As debêntures simples, né? O Conselho de Administração, numa SA aberta, poderá emiti-las desde que o Estatuto Social não vede. Ou seja, a menos que haja uma cláusula no Estatuto dizendo o Conselho de Administração não pode emitir debêntures, né? O Conselho de Administração de uma SA aberta poderá fazer a emissão de debêntures simples. Já no caso das debêntures conversíveis, aqui não, tá? O Conselho de Administração só poderá, desde que o Estatuto expressamente preveja tal possibilidade, precisa que o Estatuto, portanto, diga que o Conselho de Administração ele tem legitimidade para fazer aí essa emissão de debêntures conversíveis e mais do que isso, essas debêntures conversíveis em ações, elas só podem ser emitidas respeitando o limite do chamado capital autorizado. O que é isso, capital autorizado? Capital autorizado é algo que só acontece, cara, em sociedade anônima. O capital autorizado é justamente a previsão no Estatuto Social de que a companhia que tem hoje um capital social de X vai poder ter esse capital social aumentado sem ter que precisar fazer um aditivo. E aí eu tenho que respeitar esse limite para que eu, Conselho de Administração, numa SA aberta, possa emitir debêntures conversíveis desde que o Estatuto me autorize a fazer essa emissão, tá? Tranquilo com isso? Fique esperto com esse tema. Bom, vamos ver uma questão de debêntures aí então, dos exames de ordem anteriores, para a gente poder fixar esses pontos. Joga na tela para mim as questões. Olha aí, questão que a gente tem, separei para você então, questão do 6º exame de ordem para a gente examinar. Vê só comigo aí a questão.
A respeito das debêntures, é correto afirmar que, letra A, meus amigos, letra A é o item a ser marcado aí. As debêntures da mesma série terão valor igual valor nominal e conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, cabendo notar que debêntures, né, estabelecem para os seus titulares um direito de crédito. Erros das outras. Letra B. O pagamento de debêntures sempre será estipulado em moeda nacional. Não pode ser estipulado em moeda estrangeira. Erro da C. A debênture não constitui valor mobiliário. Ao contrário, nós temos uma lei, a Lei 6385 de 76, que no seu artigo 2º determina, num rol, quais são os valores mobiliários admitidos no Brasil, e está lá, artigo 2º, inciso 1, a menção aí a debêntures, né? E letra D, a companhia é obrigada a realizar a amortização de debêntures por meio de um único pagamento aos seus titulares? Não. Nós vimos que a amortização ela pode ser. Em caráter parcial, e sendo ela em caráter parcial, ela deve ser feita mediante rateio. Beleza com isso? Próximo tema para a gente ver. Esse tema é simplesmente o tema mais adorado pela FGV, tanto em primeira fase, quanto para você que vai fazer segunda fase do exame de ordem em direito empresarial, precisa ficar ligado nesse terceiro tema, que é a questão relativa à cobrança judicial de duplicatas. Meu caro, minha cara, repara uma coisa, tema 3. Isso que eu vou lhe mostrar agora está aonde? Está no artigo 15 da Lei de Duplicatas, que é a Lei 5474/68. Vale a pena você ficar ligado nisso. Repara uma coisa, que esse artigo 15, ele tem 2 incisos, né? Esse artigo 15, ele apresenta para nós 2 incisos que servem para nos ajudar a responder uma pergunta. Qual? Você está diante de uma duplicata que foi emitida, né? Pode o credor cobrar o devedor, né? A gente sabe que a duplicata é um título causal que só vai ser emitido em face aí, né? Que só vai ser emitido em face aí de um contrato de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. Seja lá como for, é importante de você perceber, né? Importante de você perceber. Imagina, estou vendendo uma coisa para você, uma determinada mercadoria para você. Vendi, né? A emitir a duplicata para facilitar essa cobrança. Você vai ser o sacado da duplicata, o obrigado a pagar. Eu serei o sacador, o beneficiário desse título. Primeira pergunta, se eu estiver diante de uma duplicata aceita, né? Se eu tiver remetido a duplicata para você e você, enquanto sacado, tiver manifestado o aceite nesse título de crédito. Como é que funciona, então, a cobrança judicial do sacado nesse sentido? Bom, nesses termos, eu diria para você o seguinte, que diante de uma duplicata aceita, basta o título, né? Se o sacado manifestou o aceite, eu não preciso protestar, eu não preciso levar o título a protesto, eu não preciso fazer comprovante de nada, de coisa alguma. Basta o próprio título com a manifestação do aceite nele para que esse título já seja plenamente cobrável, plenamente executável. Só que o que a FGV mais gosta é do inciso 2. É diante de uma duplicata não aceita. Vale dizer, e se o vendedor tiver mandado a duplicata para o comprador e o comprador tivesse recusado a realizar o aceite, a manifestar o aceite naquele título de crédito?
Agora, meu caro, não basta só o título. Agora a gente vai precisar do título, além do título, a gente vai precisar do protesto, o protesto por falta de pagamento, né? Como a gente sabe, o protesto é o único meio formal e solene para a gente comprovar a apresentação de um título de crédito, né? E, por via de consequência, o descumprimento de alguma obrigação, o protesto por falta de pagamento e, além disso, o comprovante de entrega e recebimento de mercadoria. O comprovante de entrega e recebimento de mercadoria. Sabe o que é isso, em termos práticos? Aquele canhotinho lá da nota fiscal que você assina e o vendedor normalmente destaca para ficar com ele, tá? Então, essa é a ideia. Toda vez que a gente estiver diante de uma duplicata não aceita, é necessário não só o título, mas também o protesto por falta de pagamento e o comprovante de entrega e recebimento de mercadorias, ou, quando for o caso de um duplicata de prestação de serviços, a comprovação da prestação de serviços ali prometida, ali realizada. E aí, cara, sabe como é muito comum esse tipo de questão na sua prova? Muito comum. Tipo o quê? Alternativas lá te dizendo, para a cobrança da duplicata não aceita, basta o protesto. Ou, para a cobrança da duplicata não aceita, basta o comprovante de entrega e recebimento de mercadorias. Para ambas as alternativas que eu acabei de mencionar, a resposta é falsa, né? A gente precisa cumulativamente, para além do título, tanto do protesto quanto do comprovante de entrega e recebimento de mercadorias. Meu amigo, minha amiga, eu estou falando para você sério. É o tema mais cobrado em matéria de exame de ordem, tanto para a primeira fase, o nosso objetivo agora, como também para a segunda fase. Você não pode se dar o direito de fazer a prova no domingo sem compreender essa lógica que eu acabei de te dar. Tranquilo? Vamos para uma questão para ver como é que esse negócio foi cobrado. Joga na tela para mim de novo, Humberto. Joga a questão aí para mim de novo. Olha aí, questão agora do 13º exame de ordem, tá? São João da Baliza, Transporte Rodoviário Limitada, sacou duplicata de prestação de serviço, né? Não é a duplicata mercantil, mas a lógica é a mesma, no valor de R$32 mil, para o recebimento do frete decorrente do transporte de cargas entre ela e supermercados Caracaraí Limitada EPP. Diante do inadimplemento do pagamento do frete, a sacadora levou a duplicata a protesto, sem aceite, com vistas a instruir o pedido de falência do sacado. Com base nas informações do enunciado, assinale a alternativa correta. Ora, se a duplicata não está aceita, né, para que ela possa servir de base para um processo de falência, ela precisa ser um título executável, como vai nos mostrar lá o artigo 94, inciso 1. Uma duplicata sem aceite, para ela ser executável, ela precisa do protesto e ela precisa do comprovante de entrega e recebimento de mercadorias. Olha o que a gente tem nas questões dos itens, né? Letra A. Essa duplicata não é título hábil para instruir pedido de falência, ainda que comprovada a prestação de serviço e protestada ao contrário. Se eu tiver o protesto e a comprovação dos serviços prestados junto à duplicata, dá para ser apresentado pedido de falência. Essa duplicata não aceita, mas protestada, é título hábil para instruir
pedido de falência comprovada, não é? Comprovada a prestação dos serviços. Letra B de Ibope, meu amigo, nessa questão que a gente está examinando de fato. Se a duplicata não tem aceite, a gente precisa do protesto e do comprovante de entrega e recebimento de mercadorias, ou no caso, da comprovação da prestação de serviços. Olha o erro do item C. Essa duplicata de prestação de serviços é título hábil para instruir o pedido de falência, caso esteja aceito, protestado e o sacador comprovado a prestação de serviço. Cara, se ela foi aceita, você não precisa de mais nada, nem do protesto e nem da comprovação. E letra D. Essa duplicata não é título hábil para instruir o pedido de falência do destinatário, porque o documento apropriado para a cobrança do frete é o conhecimento de transporte. Na verdade, você tem a opção, né, de, na questão do transporte, uma prestação de serviços, você terá então essa opção de emitir, ora a duplicata, como foi feita no caso concreto, ora o conhecimento de frete. Não há essa exigência de cobrar o frete somente pelo conhecimento de transporte, não. Tranquilo com isso? Cara, muita atenção a essa coisa da duplicata. Vale a pena você ficar ligado nisso, mas vale a pena mesmo. Próximo tema que eu separei para você: alienação fiduciária em garantia. Cara, sobre alienação fiduciária em garantia, eu quero te mostrar algo específico, que é o quê? Que é exatamente como é que a gente vai fazer para consolidar, né? Para consolidar a propriedade em nome do credor, para consolidar a propriedade em nome do credor, notadamente, né? Notadamente, quando a gente estiver diante da alienação fiduciária em garantia de bens móveis, né? Mas falando no genérico, repara uma coisa: por alienação fiduciária em garantia, entenda uma modalidade de contrato empresarial que tem por objetivo justamente o quê? Realizar o financiamento da aquisição de determinados bens. E para a aquisição desses determinados bens, para a implementação desse financiamento, é muito comum se estabelecer como garantia hoje em dia tanto bens móveis quanto imóveis, como também título de crédito, tá? Como eu quero te mostrar bem móvel, olha o exemplo para eu te dar aqui então, em termos de alienação fiduciária em garantia. A lógica vai ser sempre assim, né? Você, suponhamos, está querendo comprar um determinado veículo, né? Você então está aqui querendo adquirir determinado veículo de determinada loja, né? Aqui a loja de veículos está querendo adquirir determinado veículo que essa loja ela tem para lhe vender. Qual é a questão do caso concreto? Vamos supor que você não tenha em cash o dinheiro disponível para tanto. O que vai ser feito então? Vai aparecer aqui uma terceira figura. Vai aparecer aqui a figura do banco, que vai servir de um intermediador desse empréstimo para você. Pela lógica da alienação fiduciária em garantia, como é que funciona? O banco ele vai te emprestar determinado dinheiro, para que você possa chegar na loja e adquirir aquele determinado veículo que você tem interesse, né, em ter, e aí esse veículo vai ser dado em garantia ao banco, sendo criado uma espécie de financiamento aqui, em que você vai ter que pagar para o banco esse financiamento aí nas parcelas conforme estipuladas no contrato.
Aí você pode se perguntar, pô, Giovanni, mas eu não vou no banco para fazer isso, né? Tudo bem que isso hoje é feito de maneira eletrônica, mas essa é a lógica da alienação fiduciária em garantia. E aí como é que funciona? E aí, vamos supor que bem aqui, esse nosso amigo devedor, né? Esse nosso amigo devedor, então, venha descumprir aquele contrato. Porque a lógica é, ele vai pagar o financiamento por inteiro, para aí, paga o financiamento por inteiro, a propriedade do veículo passa a ser dele, devedor da alienação fiduciária em garantia. No decorrer do contrato, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a propriedade e a posse indireta desse bem para o banco, que é o credor, e a posse direta do veículo para o nosso amigo aqui que estava financiando. Resultado, no calote que esse cara dá, a gente vai então consolidar aí a propriedade em favor do banco. E aí repara uma coisa, né? Que sobre o banco, né? Para o banco, a gente vai ter duas grandes alternativas, né? Para o banco, a gente vai ter duas grandes alternativas. Primeira delas, se o banco tiver o interesse de cobrar o crédito, né? Se o banco tiver o interesse de cobrar o crédito, ele vai fazer isso via execução. Ele vai fazer isso na via executiva, entrando, portanto, com uma ação de execução contra aquele devedor para que ele lhe pague as parcelas aí devidas, com vencimento antecipado e tudo mais, tá? Só que além de cobrar o crédito, é possível o quê? É possível que o banco queira de volta o bem, né? Que o banco tenha um interesse de resgatar aquele bem, de resgatar o bem. Nessa situação do banco ter o interesse de resgatar o bem, o caminho para ele vai ser o quê? Vai ser o ajuizamento da ação de busca e apreensão, uma ação regulamentada aí num procedimento especial lá no decreto-lei 911, né, de 69, a ação de busca e apreensão, para que por meio dela você então consiga resgatar esse veículo de volta daquele devedor inadimplente, já que a inadimplência desse cara consolidará a propriedade em favor do credor. Além disso, é importante ainda você perceber que será possível a venda, a alienação extrajudicial desse bem, né? A alienação extrajudicial desse bem sujeito aí, né? A alienação fiduciária em garantia, com um detalhe relevante. Você pegou o bem e vendeu, a eventual sobra desse bem, né? O eventual valor não pago deverá ser cobrado à luz aí da súmula 384 do STJ, deverá ser cobrado via ação monitória, tá? A ação monitória, ela vai servir, portanto, para a gente cobrar o saldo remanescente de uma alienação fiduciária em garantia que não veio a ser atendido por ocasião do seu leilão extrajudicial. Cara, fique esperto com isso. Fique esperto com isso, tá? É um tema, os contratos empresariais, eles têm ganhado aí, né, algum fôlego à luz, né, das últimas provas, dos últimos exames. Uma aposta nossa é a alienação fiduciária em garantia, voltando para o exame de ordem, e especificamente sobre o que você pode fazer em favor do credor quando a propriedade fiduciária se consolidar em seu favor. Tranquilo com isso? Joga a questão para a gente, Humberto. Vamos para a questão, então, uma questão específica aí de alienação fiduciária separada do 14º exame.
olha o que a gente tem aí. Né? Jogou a questão, olha o que a gente tem. Alienação fiduciária regulada na Lei 9514 de 97, que é a alienação fiduciária de bens imóveis, né? É um negócio jurídico pelo qual o devedor ou fiduciante, com escopo de garantia, contrata a transferência ao credor ou fiduciário a propriedade resolúvel de coisa imóvel. Sobre esse tipo de contrato, assinale a alternativa correta. Meus amigos, a alternativa correta dessa questão é o item A. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante o registro do contrato que lhe serve de título no registro de imóveis competente. Erros das outras. Item B. Somente poderá ser contratada por pessoa jurídica que entregue o sistema de financiamento imobiliário, não por qualquer pessoa jurídica, não é específico daqueles que atuam no SFI. Letra C. Não pode ter como objeto a propriedade superficiária do imóvel do fiduciante. Pode, não tem problema, a alienação fiduciária em garantia ir para cima do direito de superfície, sem problema nenhum. E letra D. O fiduciante pode transmitir os seus direitos de que seja titular sobre o imóvel objeto de alienação fiduciária, independentemente da anuência do devedor, do fiduciário. Ao contrário, é preciso uma anuência para que você possa, então, fazer essa transferência aí. Tranquilo? Tá? Essa questão, meus amigos, como vocês percebem, foi uma questão aí do histórico do exame de ordem sobre a alienação fiduciária em garantia de bens imóveis. A nossa aposta, frise-se bem, é sobre alienação fiduciária de garantias de bens móveis. Não me surpreenderia se aparecesse na sua prova e se o gabarito tivesse nessa lógica aí de como fazer para consolidar a propriedade nas mãos do credor. Beleza? Falando em credor, próximo tema, quadro geral de credores. Meu caro, minha cara, simplesmente o tema mais cobrado, o tema mais exigido em matéria de exame de ordem. A gente deve ter, a sua prova é a prova 21, a gente deve ter nessas 20 provas aí para trás, algo em torno de mais ou menos umas 13 questões só sobre o processo de falência. Dessas 13 questões, algo em torno de 8 é só sobre o quadro geral de credores, cara. Ou seja, você está diante de um tema que tem o potencial de quase 80% para te dar aí uma questão no seu exame de ordem, já que falência é um tema que aparece, mas é sempre. E vale a pena você ficar ligado nisso, sabe por quê? Tema 5, quadro geral de credores. Cara, no que diz respeito ao quadro geral de credores, nós vamos falar basicamente de 2 grandes artigos previstos na Lei 11.101. A gente vai falar do artigo 83 e a gente vai falar do artigo 84 da Lei 11.101, artigo 83 e 84 da Lei 11.101. Repare que o quadro geral de credores, ele implementa para nós uma ordem de pagamento, uma ordem legal de pagamento que precisa ser seguida para que o processo de falência possa, com perdão da redundância, ser pago. A gente precisa, portanto, compreender e entender qual é essa lógica, né? Essa ordem legal de pagamentos. Repara, inicialmente, o quê? Que esse artigo 83, ele vai nos dar aí o quê? Os chamados créditos ditos concursais, tá? Já o artigo 84 vai nos mostrar os chamados créditos extraconcursais. Créditos concursais de um lado, créditos extraconcursais do outro. Qual que vai ser a diferença essencial entre eles? A diferença essencial entre eles está na origem, porque os créditos ditos concursais, eles têm origem anterior à decretação da falência. E veja, a gente está falando de origem, não é de vencimento.
Não interessa muito o vencimento, interessa mais o que aqui? A data da assinatura do contrato, a data da emissão do título. Se é anterior, deve ser um crédito do artigo 83. Se a origem, entretanto, for posterior, a gente estará diante de um crédito aí do artigo 84 da Lei 11.101. Nós estaremos diante aí do artigo 84 da Lei 11.101. Sendo importante de você perceber, artigo 83 ainda, 8 incisos, o que significam dizer 8 tipos ou classes distintas de crédito. O que isso significa? Você só paga o inciso 2, depois que pagar o inciso 1, você só paga o inciso 3, depois que pagar o inciso 2, você só paga o inciso 4, depois que pagar o inciso 3 e assim sucessivamente. Já para os extraconcursais, nós temos 5 incisos, o que pode dar margem para a gente entender também como 5 possíveis classes de créditos extraconcursais. Como é que isso deve ser pago? Primeiro 84 e depois, cara, o artigo 83 da Lei 11.101, nessa sequência, respeitando aí, inciso por inciso, tá? Essa é a ordem legal de pagamentos. Eu acho que vale a pena também você, daqui para sua prova no domingo, separar para ler nessa sequência. Artigo 84 e depois artigo 83, inciso por inciso, porque eles vão te mostrar qual que é a ordem legal de pagamentos. Tranquilo com isso? Vamos então para uma questão aí anterior do exame de ordem, para você ver, cara, como é que esse tema, ele é cobrado para você, até porque, cara, a grande ideia desse tema é o quê? A grande ideia desse tema é você saber quem é que paga primeiro, o administrador judicial ou o credor trabalhista? Quem é que paga primeiro, o credor quirografário ou o credor subordinado? Quem é que paga primeiro, o privilégio geral ou o privilégio especial? Essa sequência você só vai aprender fazendo essa leitura desse tipo. Vamos comigo então aí, joga para nós aí, Humberto, a tela. Vamos para a questão então para a gente poder examinar. Olha só, questão aí do 6º exame de ordem, tá? A respeito da classificação dos créditos na falência, né? A respeito da classificação dos créditos na falência, é correto afirmar que, letra A, os créditos com privilégio geral têm preferência sobre os créditos tributários? Cara, na verdade é o inverso. Porque o privilégio geral, ele é um crédito do inciso 5, não é? O tributário, ele é um crédito do inciso 3 do 83, o tributário é que é pago primeiro. Portanto, o tributário é que tem preferência sobre o privilégio geral e não o inverso. Letra B, os créditos quirografários têm preferência sobre os créditos com privilégio especial. Bom, os quirografários, eles aparecem no inciso 6, o privilégio especial, eles aparecem no inciso 4. Na verdade, é o privilégio especial que vai ser pago antes. É o privilégio especial que tem preferência aí sobre os créditos quirografários. E sobre esse crédito de privilégio especial, é importante de você saber, tá? Hoje em dia, com o advento da Lei Complementar 147, o crédito de cujo credor estiver enquadrado como um ME ou EPP na falência do seu devedor, deve ser enquadrado como um crédito de privilégio especial, tá? Letra C. Crédito de privilégio especial, inciso 4, tem preferência sobre os créditos tributários, inciso 3, é o inverso. Por exclusão, o item correto a ser marcado é o item D de dado. Os créditos quirografários do inciso 6 têm preferência sobre os créditos subordinados do inciso 8, de fato. Os créditos quirografários são pagos antes. Tranquilo com isso? Então, fique esperto, cara. Esse é simplesmente um dos temas aí mais cobrados no exame de ordem em geral. Vale a pena você ficar ligado nisso, com um detalhe relevante e digno de nota, tá? Só para você que é aluno aí Somos OAB, só para você que está nos acompanhando nesse evento, fique esperto.
o credor quirografário ele não é o último a ser pago. O último a ser pago é o credor subordinado, se tiver dinheiro, evidentemente, para chegar até lá. E nem, meus amigos, o credor trabalhista é o primeiro. Antes do credor trabalhista do 83, inciso 1, a gente tem os créditos extraconcursais do 84 que devem ser pagos primeiro. Tranquilo com essa ideia? Deu para entender? Vamos então, para a gente começar a fechar esse nosso papo, dois últimos teminhas que sempre aparecem aí no exame de ordem, a questão relativa aos títulos de crédito e o Código Civil e a questão relativa à sistemática de cobrança desses títulos de crédito. Repare uma coisa aqui comigo. Repare uma coisa aqui comigo. Muito comum, cara, questões sobre isso. Sabe por quê? Repara, nós sempre tivemos, no histórico do direito brasileiro, legislações específicas para trabalhar títulos de crédito. Nós temos a LUG, que regulamenta a letra de câmbio e a nota promissória. Nós temos aí a lei do cheque, a lei das duplicatas, sempre tivemos legislação específica. E aí, cara, vem o Código Civil e estabelece para nós um regime geral em matéria de título de crédito. O problema maior não é nem o Código Civil estabelecer um regime geral em matéria de título de crédito. O problema maior é que o Código Civil, ele trouxe 3 temas, regulamentando-os de maneira completamente antagônica ao que a gente costumava ter nas legislações específicas. E você precisa entender qual é o entendimento de cada qual, entendimento para o Código Civil, entendimento para as legislações específicas e como é que você vai usar isso. Isso aparece muito também no exame de ordem. Deixa eu te mostrar então esse negócio aqui. Deixa eu te mostrar então esse tema 6. O que acontece? 3 temas, o exame de ordem, né? No exame de ordem aparece que o Código Civil dá para um lado, a lei específica dá para o outro. Primeiro tema, a chamada cláusula proibitiva, a chamada cláusula proibitiva de endosso, que, como o próprio nome sugere, é uma cláusula que vai proibir a realização do endosso. Segundo tema, a questão relativa ao aval parcial, né? A garantia parcial aí de títulos de crédito. Já o terceiro tema é o tema da responsabilidade pelo endosso. Meus amigos, minhas amigas, o que acontece? O que acontece? Repara uma coisa aqui comigo. Sobre esses 3 temas, do ponto de vista do Código Civil, o que a gente vai ter? Do ponto de vista do Código Civil, eu diria, considera-se não escrita a cláusula proibitiva de endosso. Considera-se não escrita a cláusula proibitiva de endosso. No que tange ao aval parcial, o Código Civil vai nos dizer, é vedado o aval parcial. E no que tange a responsabilidade pelo endosso, o Código Civil vai nos dizer que o endossante, a pessoa que realiza o endosso, o endossante, regra geral, não responde pelo endosso por ele realizado. Então, o Código Civil nos dá esses 3 entendimentos aí. Já as leis especiais, elas nos dão o entendimento completamente trocado, né? Para as leis especiais, eu lhes diria, a cláusula proibitiva de endosso, ela é uma cláusula que eu diria é permitida e ela vai ter efeito jurídico. Qual? O de proibir o endosso. O título, se quiser ser negociado, precisará ser negociado em termos de cessão de crédito e não de endosso, tá? Aval parcial, né?
Para as leis especiais, é válido o aval parcial, o título de crédito pode ser garantido no todo ou em parte por aval, e para as leis especiais, o endossante, aquele cara que realiza o endosso, ele, regra geral, responde pelo endosso por ele realizado. E aí você fica nessa, pô, como é que eu faço então? Né? Apareceu essa questão de título de crédito que vem sempre no exame de ordem, como é que eu faço? Eu uso qual entendimento? Veja, se em nenhum momento da questão for mencionado um título de crédito específico, nós vamos usar o entendimento do Código Civil. Ou seja, você precisa ver na questão, né? A questão está falando, de acordo com a lei de duplicatas, assinale a alternativa correta, ou ela está falando, em relação ao direito cambiário, é correto afirmar. Se ela vier no genérico, o entendimento para as alternativas terá que ser a do Código Civil, a menos que numa alternativa específica se mencione um título de crédito em espécie. Se isso acontecer, então, nesse caso concreto, você vai ter que usar o entendimento das leis especiais. Trocando em miúdos, olha o comando da questão e olha a alternativa. Se nem no comando da questão e se nem na alternativa houver menção a um título de crédito específico, a sua linha de entendimento vai ser Código Civil. Se seja no comando da questão, seja na alternativa que você está examinando, tiver uma menção a um título de crédito específico, a ideia, portanto, é, sabe o quê? É exatamente a gente usar a lógica das leis especiais, tá? E aí, só repara uma coisa aqui comigo, antes da gente ir para a questão. Joga a questão aí, Humberto, para a gente ver um negócio aqui. Olha só para você ficar ligado no que eu estou te dizendo. Olha o comando da questão. Em relação ao direito cambiário, tá? É correto afirmar que, veja, ela está no genérico, tá? Ou seja, se ela está no genérico, o seu caminho de entendimentos deve ser o Código Civil, a não ser se o título de crédito em espécie for mencionado em alguma das alternativas, tranquilo? Volta para mim então, para a gente aproveitar então e ver o último tema, que é a sistemática de título de crédito, né? Sistemática de cobrança dos títulos, que tem inclusive a ver com essa questão que a gente já apresentou para você. Repara uma coisa, cara, qualquer título de crédito que você imaginar, a gente vai ter sempre a seguinte sistemática. A gente vai ter sempre três prazos aí de cobrança, né? Três prazos aí de cobrança desses títulos. Um prazo de cobrança aí para o obrigado principal, um prazo de cobrança para o obrigado principal do título, um prazo de cobrança para aquelas pessoas que são consideradas obrigados secundários pelo título de crédito e um prazo com a chamada cobrança de regresso. Você cobrou de alguém, esse cara vai regressar contra outrem. Como é que funciona isso? Esse prazo de cobrança do obrigado principal, ele é contado do vencimento. Esse prazo de cobrança do obrigado principal, ele é contado do vencimento. Esse prazo de cobrança do obrigado secundário, ele vai ser contado do protesto em tempo hábil. E o prazo de cobrança do obrigado, o prazo de cobrança de regresso, né, vai ser contado a partir do pagamento. Portanto, cara, é importante você compreender primeiro que dessa lógica toda aqui, pensando no seu exame de ordem.
Você compreender primeiro quem que é obrigado principal, quem que é obrigado secundário, você compreender a questão do vencimento do título de crédito e a questão da necessidade ou não do protesto. Isso é fundamental para você saber como é que você pode cobrar ou não alguém em matéria de título de crédito. E isso aparece, cara, demais no exame de ordem. Deixa eu te mostrar isso então. Repara uma coisa, que essa tabela é importante para você. Você consegue com essa tabela resolver um sem número de questões em matéria de título de crédito. Todo e qualquer título de crédito a gente vai ter de um lado o obrigado principal e a gente vai ter ainda os chamados obrigados secundários, tá? Obrigado principal na letra de câmbio e na duplicata é a mesma lógica. Na nota promissória e no cheque também seguirão uma mesma lógica. Como é que funciona isso? Bom, na letra de câmbio e na duplicata, o obrigado principal é o aceitante. Já o sacador, que é o nome jurídico do emitente, e os endossantes são obrigados secundários. Por sua vez, não existe o aceitante, nem na nota promissória e nem no cheque. Resultado, o sacador, então, para a nota promissória e para o cheque, sobe de classe. O sacador, então, ele passa a ser o obrigado principal e os endossantes continuam aí como obrigados secundários, também para a nota promissória e para o cheque. Repara uma coisa, que dessa tabela aqui você pode estar sentindo falta de quem? Do avalista. Mas não é para sentir falta não, sabe por quê? O avalista, ele responde da mesma forma que o avalizado, da mesma forma que a pessoa a quem ele manifestou o aval. Ou seja, a gente não precisa colocar o avalista aqui porque ele apareceria em todas as posições. Se você tiver dado aval, por exemplo, a um endossante de uma letra de câmbio, o endossante da letra de câmbio é obrigado secundário. Você, avalista desse endossante, também vai ser obrigado secundário. Se você tiver dado agora aval a um sacador numa nota promissória, o sacador numa nota promissória é obrigado principal. Você, então, passaria a ser obrigado principal também por ser avalista desse obrigado principal. Primeira relevância, cara, dessa tabela. A segunda relevância dessa tabela vai dizer respeito justamente a quê? Você quer cobrar alguém, você quer realizar a cobrança judicial, a ação de execução, você vai precisar realizar o protesto ou não? Bom, se você olhar para essa tabela e juntar essa tabela aqui, você vai ter a conclusão. Repara uma coisa, que diante da sistemática de cobrança, o protesto ele é cambialmente necessário para a cobrança do obrigado secundário, tá? Ou seja, se você for obrigado secundário, ou haverá a realização do protesto no tempo hábil previsto em lei, ou esse obrigado secundário não poderá ser cobrado. Já para a cobrança do obrigado principal, o protesto ele é cambialmente facultativo, porque o prazo de início dessa cobrança é contado do vencimento. Resultado, se você quer cobrar, por exemplo, o aceitante de uma letra de câmbio, o aceitante de uma letra de câmbio, ele é obrigado principal. Sendo ele obrigado principal, o protesto para sua cobrança é facultativo. O protesto para a sua cobrança é facultativo. Agora imagina que você quer cobrar, por exemplo, o endossante de uma nota promissória. O endossante de uma nota promissória, ele é obrigado secundário. E sendo ele obrigado secundário, o protesto para ele será considerado um protesto necessário.
Vale, portanto, ficar ligado nisso, tá? Vale, portanto, ficar ligado nisso aqui, tá? Olha só, antes da gente seguir, estou recebendo aqui do pessoal que parece que não ficou claro a questão passada, é isso? A questão passada? Vamos voltar, volta na tela aí então, Humberto, para a gente deixar clara aí a informação da questão passada, que deu um travamento aí, tá? Essa questão aí a respeito da classificação dos créditos na falência, né? Pode confirmar aí para mim se é essa a questão mesmo? É essa aí? Bom, o gabarito correto para essa questão é exatamente o quê? O item D. Porque se você olhar, os créditos quirografários, eles aparecem no inciso 6. Os créditos subordinados, eles aparecem no inciso 8º do artigo 83. Ter preferência significa justamente o quê? Significa que vai ser pago antes. Como a gente viu agora há pouco, né? Como a gente viu agora há pouco, a ideia então é que você pague o quadro geral de credores seguindo a sequência aí dos incisos do artigo 83. Letra A, privilégio geral está no inciso 4, tributário está no inciso, privilégio geral, perdão, está no inciso 5, tributário está no inciso 3. É o tributário que tem preferência sobre o privilégio e não o contrário. Item B, quirografário está no inciso 6, privilégio especial está no inciso 4. É o privilégio especial que tem preferência e não o quirografário. Tá travando aí? Bom, voltando aqui de novo, ao vivo é desse jeito mesmo, deu uma travadinha de novo. Repara que o item A, ele está errado por quê? O privilégio geral é um crédito previsto no inciso 5 do artigo 83. O tributo no inciso 3, é o tributo que é pago antes e não o privilégio geral. Item B, o crédito quirografário é um crédito do inciso 6 do 83. O privilégio especial do 84, do inciso 4 do 83, ou seja, é o especial que é pago antes do quirografário. Letra C, privilégio especial está no inciso 4, tributário está no inciso 3, é o tributário que é pago antes. É por isso que, por exclusão, o gabarito correto aí dessa questão é exatamente o gabarito item D, né? O crédito quirografário tem preferência, significa é pago antes aí do que os créditos subordinados, porque os quirografários estão no inciso 6, os subordinados aparecem no inciso 8º. Tranquilo com isso? Deu para pegar aí então o gabarito, moçada? Deu? Tranquilo então? Vale a pena, cara, ficar ligado nisso, tá? Vale a pena. E a propósito, tá? A propósito dessa deixa, né? Qualquer dificuldade que você tiver aí desse nosso aulão, você pode me procurar aí nas redes sociais, que vou ter uma maior satisfação em tirar alguma eventual dúvida sua, tá? Tranquilo? Deu certo? Vamos voltar então para cá, porque eu estava te mostrando. Volta para mim então. Bom, repara só, como eu ia mostrando para você, tá? Obrigado principal e secundários. Isso você precisa ficar ligado, né? Primeiro por conta disso, né? Por conta de que o protesto é cambialmente necessário para a cobrança do obrigado secundário, porém ele é cambialmente facultativo para a cobrança do obrigado principal. Você quer cobrar quem é obrigado principal aqui, você não precisa de protesto. Venceu o título, o cara não pagou, pode entrar com ação de execução. Agora, quem é obrigado secundário, aí não. Aí a regra manda que você primeiro realize o protesto em tempo hábil para só então você poder efetuar aí a cobrança desse título. Sobre isso, é importante ainda de você saber, tá? Essa regrinha de que o protesto é necessário para a cobrança do obrigado secundário, mas é facultativo para a cobrança do principal, ela não vale para o cheque, tá? No cheque, a gente pode cobrar os endossantes independentemente de protesto, porque a lei do cheque, ela equipara o protesto no cartório à famosa linha 12, a linha 11 que o banco dá, declarando que aquele cheque voltou sem provisão de fundos. Tranquilo? Então, para o cheque,
para a cobrança do cheque, do endossante no cheque, o que acontece? Tá? Você vai poder cobrar esse endossante independentemente do protesto, bastando que aquele título tenha sido apresentado ao banco no prazo legal de apresentação. Beleza? Meu tempo já está terminando aqui do nosso ao vivo, deixa eu só te mostrar uma última coisa, tá? Para a gente então ir para a questão e fazer o fechamento. Isso é importante também. Vencimento em títulos de crédito. Repara uma coisa, nós temos teoricamente 4 modalidades de vencimento em título de crédito. Isso é importante de você saber para a sua primeira fase. Primeira modalidade, modalidade de vencimento à vista, que é aquela modalidade que acontece no momento da apresentação do título ao devedor. Nós temos ainda a modalidade de vencimento a dia certo, que é aquela modalidade que vai dizer respeito aí a quê? Aquela modalidade em que está lá no título, o vencimento dele por dia, mês e ano. A gente tem ainda o vencimento a tempo certo de data, o que significa vencimento a tantos dias da emissão, a tempo certo de data, e a gente tem ainda o vencimento a tempo certo de vista, que significa o vencimento a tantos dias da apresentação. O que é importante de você perceber? Repara uma coisa para a gente ir então para a questão e fazer o nosso fechamento aqui. O que é importante de você perceber? O cheque, juridicamente, só admite a modalidade de vencimento à vista, tá? Já a duplicata, por exemplo, ela vai admitir a modalidade de vencimento à vista e a dia certo. Não se admite vencimento na duplicata nem a tempo certo de data, nem a tempo certo de vista. E, por final, as 4 modalidades de vencimento a gente vai ver na letra de câmbio e na nota promissória. Tranquilo com isso, cara? Então, né, para a gente ir encerrando aqui o nosso papinho, vamos examinar essa última questão que eu separei aí para você e que acaba condensando esses 2 últimos temas aí, de título de crédito e o Código Civil e da sistemática de cobrança de título. Joga na tela aí para mim, Humberto, para a gente ir então para essa última questão. Olha só aí, questão do 4º exame de ordem. Em relação ao direito cambiário, é correto afirmar que, letra A, o protesto é necessário para garantir o direito de regresso contra os endossantes e os avalistas de um aceitante de uma letra de câmbio. Meu caro, minha cara, direito de regresso é cobrança. O endossante de uma letra de câmbio, ele é obrigado secundário, o protesto é necessário. Mas o avalista do aceitante, não. O avalista do aceitante é o obrigado principal, já que o aceitante é o obrigado principal da letra de câmbio e o avalista responde da mesma maneira, o que vai tornar esse item aí um item falso. Olha o item B. O aval dado em uma nota promissória pode ser parcial, ainda que sucessivo. B de BOP é o item a ser marcado aí. Aquilo que eu lhe falava, ó. Olha o comando da questão. Ele não menciona nenhum título de crédito específico. Ele fala em relação ao direito cambiário. Mas como eu tenho a menção ao título de crédito específico no item, o meu entendimento tem que ser o entendimento da legislação especial. E pela legislação especial é possível o aval parcial. Se esse item B fosse, na verdade, o aval dado em um título de crédito pode ser parcial, isso faria com que esse item estivesse errado. Para você, então, ficar ligadíssimo nessa questão de título de crédito e o Código Civil. Letra C. A duplicata, quando da prestação de serviços, pode ser emitida a tempo certo da vista. Vimos que não. Vimos que a duplicata ela só vai ter vencimento à vista ou a dia certo.
a tempo certo não. E letra D, o aceite no cheque é dado pelo banco ou instituição financeira a ele equivalente, devendo ser firmado no verso do título. Ao contrário, meu amigo, ao contrário, não há aceite no cheque, tá? Não há aceite no cheque. Isso é importante para a gente fechar isso aqui com você. Repare que o banco sacado, ele não pode se obrigar cambiariamente por um cheque emitido pelo seu correntista. Vou te dar um exemplo, por exemplo, né? Eu, por exemplo, tenho conta no Banco Bradesco, tá? Pois o Banco Bradesco, ele não pode, num cheque emitido por mim, nem dar aceite, nem dar aval e nem dar endosso. A lei do cheque, a lei 7357 de 85, proíbe que o banco sacado se obrigue cambiariamente por um cheque emitido pelo seu correntista. Tranquilo com isso, meus caros? Então, essa foi a revisão aí, esse foi aí a reta final que a gente imaginou para a sua preparação no exame de ordem. Você que está acompanhando esse evento diretamente do site da somosoab.com.br, você vai ter acesso aí ao material de apoio que a gente preparou com esses detalhes, essas informações todas que a gente mostrou para você nesse evento ao vivo, nessa aula ao vivo, inclusive com fundamentos legais para facilitar aí o seu estudo. Eu sinceramente não me surpreenderia se a sua prova da OAB, dentro das suas 5 questões do exame de ordem, viesse algo do que a gente tocou aqui nesse vídeo, aqui nessa aula, aqui nesse ao vivo. Tranquilo? Então fique esperto, que eu quero então que você dê uma olhada nisso. Qualquer eventual dúvida, pode me procurar aí nas redes sociais e eu tenho então 2 convites a fazer para você. O primeiro convite vai para todos vocês que vão fazer a primeira fase do exame da OAB domingo agora. É que no próprio domingo à noite, nós estaremos aqui, todos os professores da equipe Somos OAB, comentando aqui as suas respectivas questões, dando aqui uma espécie de avaliação sobre a prova, se foi bacana, se não foi bacana, se foi legal, se não foi legal, se foi difícil, se há alguma coisa para ser, né, objeto de discussão, objeto de nulidade ou coisa que o valha. Então, eu deixo esse convite para você então retornar a esse site no domingo depois da sua prova, para que você venha então, né, até aí com todos os professores do grupo, né, da equipe Somos OAB, os comentários da sua prova, e para você especificamente que escolheu a segunda fase de Direito Empresarial, eu quero retomar esse contato com você, não só no domingo, no exame de ordem, mas também na sua preparação para a sua segunda fase, não é, da OAB. Nós temos um curso aqui altamente atualizado em cima de tudo aí, né, em matéria de novo CPC, atualizado aí, focado no pensamento da banca, em que o curso basicamente se divide em 2 momentos. No momento em que eu passeio por todo o processo civil, aplicando o direito empresarial em cima dele, para a gente entender algumas possibilidades de peça, e o segundo momento se divide aí justamente no comentário das questões aí dos últimos exames de ordem segunda fase. Fica esses 2 convites. Para todos vocês, no próximo domingo, tá? Para todos vocês, no próximo domingo, a gente se encontrar, eu, você e os demais professores, aqui no site para comentar a prova. E para você, projeto de caveira do Brasil inteiro, o convite é você entrar no BOP, o Batalhão de Operações de Provas de Empresarial, o nosso curso de segunda fase aqui, porque eu quero garantir a sua aprovação no exame de ordem. E você já sabe, né? Para quem é caveira, missão dada é missão cumprida. Nós somos o OAB e a gente quer mudar a sua vida. Valeu, até a próxima oportunidade. Domingo a gente se encontra, hein? Valeu, moçada!